Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Casos de Polícia e na presença da delegada Patrícia Chalfun. E hoje nós vamos falar sobre um caso bastante triste que aconteceu no interior de São Paulo, em Sorocaba, no qual uma criança de 2 anos e 9 meses foi colocada numa espécie de jaula em um centro de educação infantil em Sorocaba. Essa jaula, a creche diz que é conhecida como o Cantinho da Reflexão e que essa criança teria sido colocada de castigo. E muitas dúvidas surgiram em relação a esse caso. Por que essa criança foi colocada ali? Se de fato houve maus tratos? Mas enfim, o caso chamou a atenção da polícia e do Ministério Público e foi apurada uma investigação para tratar sobre esse caso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a delegada Patrícia. Esse caso aconteceu no dia 25 de maio deste ano, mas as imagens só foram divulgadas em junho. E antes de começarmos a conversar, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui agora, justamente para que as pessoas que têm deficiência visual consigam acompanhar com clareza o nosso canal. Eu sou o Leonardo, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelos pretos, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa polo branca e preta, uma calça cinza e sapato social preto. À minha frente e no meio do nosso cenário, uma mesa de centro com 2 canecas com água. A nossa convidada Patrícia Chalfun, ela também tem pele branca, cabelos longos loiros, está vestindo uma camisa cinza, uma calça social pink, o rosa choque e salto alto. Atrás de mim, na verdade atrás de nós, uma grande televisão onde passam as imagens do caso de polícia e 2 holofotes. No fundo do cenário, todo um tapume preto que reveste o cenário do canal Operação Policial. Delegada, vamos falar sobre esse caso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Léo. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Estou à disposição, vamos conversar sobre... Todos os assuntos que envolvem crianças são importantes. A gente precisa tratar desse ponto. Com certeza. Eu acho que quando envolve crianças são mais importantes ainda, né? E nesse caso a gente... bate de frente com um caso que, na verdade, eu acho que acontece muito, mas são casos mais subnotificados, mas dessa vez veio à tona. E eu quero entender qual que é a sua opinião inicial quando você toma conhecimento desse caso que envolve essa criança que foi colocada numa espécie de jaula nesse centro de educação infantil em Sorocaba. Eu acho que, na minha carreira, eu sempre me deparei com casos que envolvam crianças e sempre é mais difícil, né? Não sei pelo fato de eu ser mãe, então, a imparcialidade, nós somos seres humanos. Enquanto eu estou lá na delegacia, eu trato esse caso, mas chegando em casa a gente começa a pensar e questionar. Por que será que isso aconteceu? Como será que a gente pode coibir, e evitar esse tipo de conduta? Não só como delegada, mas como mãe. Então é importante a gente, aqui acho que ao final do programa eu falo um pouquinho sobre dicas. É importante as mães, eu também sou mãe, então é importante a gente saber lidar com esse tipo de conduta e tentar evitar. E a polícia é importante, mas temos que atuar em várias frentes para efetivamente acabar com esse tipo de conduta lamentável. E quando a gente pega para entender um pouquinho do sofrimento dessa criança, como que você avalia a gravidade desse incidente em termos de violação no direito da criança? Nós temos tratados internacionais, o principal dele é a Convenção sobre os Direitos da Criança, que é um tratado que está no âmbito da ONU, amplamente conhecido mundialmente, e ele fala justamente dessa questão. A criança é um ser extremamente indefeso, então vigora o princípio do melhor interesse, da proteção integral da criança. Então, é obrigação da família, da sociedade, não é só da polícia, do Ministério Público, mas é uma obrigação de todos. O que me chamou a atenção nesse caso? Tinham outras pessoas lá, não só aquela que colocou. Então, todos somos responsáveis. Temos uma série de instrumentos que combatem e visam proteger as crianças. Então, eu acho que a gente vai comentar ao longo do programa cada um desses de forma mais específica. O Rodrigo Manga, que é o prefeito de Sorocaba, ele inclusive comentou o caso, ele disse exatamente isso, que essas outras pessoas que presenciaram o fato, mas que não tomaram nenhuma atitude, também serão punidas. Isso de fato pode acontecer? Pode sim, dependendo do caso concreto, eu precisaria ter um pouquinho mais de informações, mas é possível responder por omissão, sim. É possível que essa omissão, dependendo, a gente tem que verificar os laudos, acredito que os policiais que estão com esse caso já providenciaram esses laudos, então verificar a extensão do dano à saúde dessa criança. E aí sim, punir essas pessoas que estavam presenciando e não tomaram nenhuma atitude. A criança tem 2 anos e 9 meses, ficou chorando por cerca de 1 hora, 40 minutos. Então, imagina o dano emocional. Porque quando a gente fala de ofensa,
a integridade de uma pessoa, não é só a ofensa física, mas é a ofensa psíquica também. Então, a gente tem que avaliar, quando a gente está investigando um caso que envolve uma criança, geralmente a gente pede um laudo, um IMESC, né, que é um instituto vinculado ao governo, e ele faz determinadas avaliações psicológicas. Então, a extensão do dano não é só física. E aí que vem, aí que é importante a gente analisar e verificar qual a extensão desse dano. A gente tem informação de que essa criança ficou chorando 40 minutos, 1 hora, pedindo socorro, chamando o pai e a mãe. E eu acho que também existe um fator difícil, porque as pessoas que trabalham nesse local provavelmente deve ser o principal sustento da casa, né? Então, ao mesmo tempo que algumas sabem que elas têm que denunciar, ficam com medo de denunciar, porque podem ser mandadas embora caso seja descoberto. Então, há também essa sensibilidade dessas pessoas que prejudica o processo, né? Uma série de questões envolvem o fato de alguém ver uma criança pedindo socorro e não fazer nada. Eu jamais conseguiria, né? Eu acho difícil, muito difícil. Eu acho que certas condutas a gente não precisa dizer, por exemplo, ninguém precisa dizer que roubar é errado. Sim. Todo mundo instintivamente sabe que aquela conduta é errada. É a mesma forma de você estar com uma criança numa jaula, no sol, chorando desesperadamente e pedindo socorro e não tomar nenhuma atitude. Eu acho que isso vai um pouquinho além. Né? Tudo bem, a pessoa precisa, tem o trabalho, etc, mas é uma questão, né, que envolve caráter. Eu acho que a gente tem que parabenizar também a pessoa que filmou, né? Que teve coragem de filmar, mesmo que tenha feito uma filmagem escondida, enfim, uma denúncia anônima, tem que parabenizar essa pessoa porque é uma criança a menos que sofre. E quando a gente pega um caso como esse, doutora Patrícia, você acredita que isso só aconteceu uma vez, que foi um caso isolado dentro dessa creche? Acredito que não. Eu penso que isso deve acontecer com certa frequência. Tanto que a moradora, a pessoa que filmou, ela falou, não, peraí, isso tem que acabar. Né? Por mais pessoas, eu concordo com você, a gente tem que parabenizar essa pessoa que filmou. Se a gente tivesse mais pessoas assim, talvez a sociedade não estaria sofrendo tanto como está com essas atrocidades que vem acontecendo, né? Em 2023. Não foi só esse caso, nós tivemos outros casos. Então, por mais pessoas que denunciem, que vão até a delegacia, a gente tem mecanismos de proteção, ela não precisa fornecer a qualificação. Né? Ela não precisa fornecer a qualificação. É uma denúncia anônima. Aliás, muitos casos, por hora, são esclarecidos por conta de denúncia anônima. A pessoa chega na delegacia, fala pra gente, tal lugar, está acontecendo isso. A gente manda uma equipe, vai averiguar, tá? E soluciona e resolve muitos desses casos. Quais seriam os procedimentos padrão da delegacia quando pega um caso como esse, envolvendo maus tratos, envolvendo uma criança vítima de negligência? Como que funciona esse processo? Nós temos duas possibilidades. Pode chegar para nós uma denúncia de maus tratos quando há um flagrante, ou seja, a criança acabou de apanhar. O que são os maus tratos? Eu identifico nesse caso o crime de maus tratos, está no artigo 136 do Código Penal. E em linhas, sendo direto e objetivo, o que é o maus tratos? É você expor a perigo uma criança, alguém, né, um preso, alguém que esteja sob a sua vigilância, causando... Qual a finalidade dessa exposição a perigo? Castigar. Né? Então, foi o que aconteceu. A vida dessa criança ficou em perigo porque ela ficou no sol, ela não tinha água, provavelmente pediu socorro. Então, houve um dano à sua integridade física. Isso pode acontecer? Vamos imaginar que não fosse como ocorreu no caso dessa criança. Mas chegou na delegacia uma criança em que o pai ou a mãe ou o responsável abusa do meio de corrigir e bate. E bate, mas não é um tapinha, é você pegar e queimar uma criança. Eu tive um caso assim, é você pegar um objeto, um utensílio de casa e deixar marcas nessa criança porque ela está chorando, ou porque ela quebrou um brinquedo, ou porque ela brigou com outro irmão. Então, você se excede, né, nesse castigo. Então, chegou na delegacia e acabou de acontecer esse caso. Nós temos uma situação de flagrante. Então, primeiro ponto, a autoridade policial vai pedir um exame pericial para constatar essa lesão, essa violação à integridade física dessa criança. Certo? Então, é expedido o exame. As partes são ouvidas e tudo isso é registrado, é feito um boletim de ocorrência. E dali para frente a investigação continua.
A outra situação é quando as partes que estão envolvidas não necessariamente estão presentes. Alguém, um vizinho, um parente, como é o caso, né? O nosso caso, uma pessoa estranha tomou conhecimento e passou para frente. Então, alguém vai até a delegacia, faz a denúncia e nós vamos dar continuidade. A gente manda uma equipe no local, então a investigação é um pouco mais velada. A gente vai, né, aos pouquinhos, vai escutando as partes e ao final a gente faz um relatório, encaminha para o Poder Judiciário que denuncia ou não essa pessoa. Aproveito que nesse caso quem atendeu a ocorrência provavelmente tenha sido a Polícia Militar. Qual é o papel do Ministério Público e da Polícia Civil quando a gente dá de frente com um caso como esse? A Polícia Militar provavelmente foi um flagrante, alguém ligou, né? Provavelmente alguém ligou e estava acontecendo. Então a Polícia Militar traz para a delegacia esses casos emergenciais. Aconteceram há poucos tempos, há poucos dias ou acabaram de acontecer. A Polícia Civil, ela vai apurar a materialidade, ou seja, se é um crime que deixa vestígios, como é o caso da lesão corporal, então vai deixar marca, né? Os crimes que deixam vestígios são aqueles em que a gente consegue ver o que aconteceu. Então, um soco vai deixar um hematoma, certo? Então, isso é a materialidade, é esses vestígios do crime, certo? Então, a polícia vai colher esses vestígios, esses elementos, vai apurar, vão ter laudos, perícias, vai colocar no procedimento e descobrir a autoria. A Polícia Civil, então, ela descobre a autoria e a materialidade, encaminha esse conjunto de elementos para o Ministério Público, que é o titular da ação. É o Ministério Público quem vai ingressar com a ação. É ele que vai denunciar a pessoa responsável ou que ainda não se sabe se ela é responsável, mas ela vai responder criminalmente. Então, depois que a polícia tem esses elementos, vem o Ministério Público. O Ministério Público é quem vai processar e atuar perante o judiciário para, ao final, absolver ou condenar aquela pessoa que inicialmente a polícia e o Ministério Público estavam investigando. E nesse caso, quais são as possíveis acusações criminais que esses responsáveis podem responder nesse caso da creche? A meu ver, maus tratos. Tem um crime específico, porque é uma criança, tem um crime específico. Penso que, pelo fato de eles falarem cantinho do castigo, da reflexão, né? Então, houve um abuso, aí houve um excesso no castigo, então, por isso, o crime de maus tratos, que é o artigo 136 do Código Penal. Também acredito que as pessoas, né, se ficar comprovado que, por exemplo, tinha uma outra pessoa que viu a criança sendo colocada nessa jaula e não fez nada, penso que ela também responde por esse crime. E também por uma omissão. Então, é uma omissão. Ela tinha o dever de agir, de impedir aquele resultado e se omitiu, certo? E levando em consideração que esse cantinho da reflexão já existia há muito tempo, provavelmente outras crianças já passaram por essa situação também. Com certeza. Se as próprias funcionárias da creche alegam que o menino ou a menina, enfim, a criança foi colocada no cantinho da reflexão, esse cantinho já existia, não foi criado no dia desse crime, né? Então, com certeza. E, doutora, me tira uma dúvida, e se outras vítimas aparecerem durante esse processo? O que muda? Então, por exemplo, uma criança de 3 anos da creche chegou em casa em abril, por exemplo, de 2023, estou conjecturando os cenários, tá? Sim. E a mãe identificou que ela tinha marcas no corpo, mas não fez nenhuma denúncia. Mas agora que o caso tomou corpo, essa mãe resolveu denunciar a mesma creche. O que acontece? Dentro desse processo, todas essas informações vão servir para o final, que é a condenação. Então, é feita uma pena matemática. Olha, tem quantos crimes? Quantas vítimas, né? O maus tratos é uma pena leve, né? A detenção, salvo de 2 meses a 1 ano, no máximo 1 ano. Casos como esse que não geram lesão grave, aí não, aí a pena muda, passa para ser reclusão, a pena fica um pouco maior. Se resulta a morte, salvo engano, a pena é de 4 a 12 anos. Então, tudo isso, aí tem que pegar caso a caso. Então, qual é a principal consequência de aumentar o número de vítimas? Na pena, no cômputo final dessa pessoa, certo? Se foi a mesma também, né? Se foi a mesma pessoa que colocou a criança que nós estamos falando, se foi ela que colocou, era responsável, porque em âmbito penal, a responsabilidade é pessoal. Eu não posso responsabilizar no âmbito penal, certo?
A gente tem outras ferramentas no âmbito civil, por exemplo, a improbidade administrativa. A gente pode, eu estou falando na minha área, que é o direito penal. A responsabilidade é pessoal. Então, quem colocou as crianças? Quem costumava colocar a criança A, B ou C no cantinho? É a mesma pessoa? Essa mesma pessoa vai responder por 3 crimes de maus tratos, certo? Ah, não. A criança A foi a funcionária X. A criança B foi a funcionária Y. Aí eu tenho um crime de maus tratos para cada, entendeu? Entendi. Porque a responsabilidade penal é pessoal. Mas se foi a mesma pessoa, ela vai ter uma pena muito maior no final do processo. A responsabilidade penal é do CPF e a responsabilidade civil é do CNPJ. Ou seja, nesse caso que a gente está falando de uma creche estadual, a gente vai como ter, funciona? A gente vai ter uma repercussão, sim, para o governo. Né? Uma responsabilidade, a gente pode ter uma improbidade administrativa, a gente tem que identificar direitinho, né? Porque quando você escolhe alguém para atuar e exercer determinada função, você também, querendo ou não, você está se tornando responsável pelo resultado final. Claro. Né? A responsabilidade civil do Estado. Né? Aqui a gente está falando no âmbito civil, vamos dizer assim. A responsabilidade civil do Estado vai ter. O responsável por esse dano causado aos pais, aí a gente está falando de indenização, tá? A gente está falando aqui uma possível, né, uma provável indenização por conta de um prejuízo que a família, a criança sofreu por essa conduta estatal. Então, aqui a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. O que é isso? Independe de culpa, certo? Então, aqui, nessa parte pro Estado, aqui eu não vou analisar a culpa, mas sim o resultado que é inerente, né? A gente vê, você olha o vídeo, você já vê que já tem um prejuízo, que já tem na parte, né, na parte de responsabilidade civil do Estado, a gente vê claramente uma indenização aqui para essa família. Sendo uma creche municipal ou estadual, ela pode ser fechada? Eu acredito que, dependendo da extensão e da quantidade de elementos que forem constatados no decorrer do processo, acredito que possa sim. Não digo fechada, mas eu acredito que os diretores, os responsáveis, têm que ser trocados, tem que se pensar, se bem que já foi afastada, né? Mas eu penso que tem que ser uma medida de um pouco maior. Eu acho que afastar só uma, né? É impossível que... Se a vizinha escutou o choro... Você imagina como estava, né? As pessoas lá também escutaram. Né? Então, é preciso investigar, tem que ter um pouco de mais elementos e investigar se era só ela que era a responsável. Penso que tem que se trocar todo o corpo ali daquela escola, daquela creche, até porque a gente não sabe se aconteceu outras vezes, né? Então, eu acho que se eu fosse a responsável, eu trocava também. E, doutora, como garantir agora, no processo de investigação, a segurança dessa criança e da família que está envolvida nesse caso? Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, o que pode se fazer? Nós temos uma questão delicada. A gente tem a lei de proteção a vítimas e testemunhas, né? Mas o que acontece? Essa pessoa teria que trocar, né? Trocar de cidade muitas vezes. Então, assim, é uma questão muito delicada. E muitas vezes a gente não consegue, na prática, aplicar por conta disso. Até a própria família não quer se sujeitar às regras rígidas que a lei impõe para essa proteção. Mas é possível, sim, pedir uma medida para a criança, né? A criança tem como se fosse uma espécie... como é mais visual, eu vou falar da violência doméstica. A gente tem a medida protetiva na violência doméstica. Para a criança também é possível algumas medidas cautelares, algumas medidas análogas à medida protetiva dos casos de violência doméstica. E existe algum recurso disponível para tratar esse trauma da criança? Como, por exemplo, um apoio psicológico? Sim, sim. Inclusive, aquele instituto que chama IMESC, aqui no caso de São Paulo, tem psicólogos que vão relatar, vão conversar com a criança. Além disso, se a família não tiver condições, nós temos centros gratuitos com psicólogos fornecidos pelo Estado que possam dar o apoio tanto para a mãe, para o pai, para a família, não é só para a criança, mas para quem desejar. São centros, a gente chama, né, os CAC, são centros especializados, tem assistente social, psicólogo, que vão tratar. Então, e é gratuito. É só chegar lá, não precisa ter boletim de ocorrência, necessariamente, tá bom? E caso tenha um boletim de ocorrência,
E num caso como esse, que há boletim de ocorrência, há uma investigação, a vítima ela é colocada como prioridade de atendimento, como que funciona? Olha, não tenho conhecimento se tem uma prioridade em si. Eu acredito que é por ordem de chegada mesmo, porque lá todos os casos são graves. Né? Igual chega na delegacia. Por exemplo, eu trabalhei num tempo na delegacia da mulher. E na delegacia da mulher, quase todas as pessoas que chegam lá são uma prioridade. Estão com crianças, estão com idosos. Então, pelo menos eu vou associar a tua pergunta à minha realidade. Sim. Né? A não ser que seja um maior de 80, né? Para atendimento você está se referindo, né? Para atendimento, geralmente todos são graves. Todos têm uma peculiaridade, uma gravidade, então eu acredito que seja por ordem de chegada mesmo. E doutora, agora mais uma informação que é chocante, né? Na minha opinião, ela é inverossímil. Quando a gente pega a informação de que as funcionárias e a própria diretoria da creche diz que aquela criança foi colocada no cantinho da reflexão porque faltam funcionários para atender as crianças da creche. Então, a criança foi colocada ali porque ela fica naquele cercado, naquela espécie de jaula, e dali não vai sair. O que você acha dessa defesa? Olha, eu acho que esse argumento, em que pese seja uma realidade triste, né, realmente, em vários setores a gente encontra essa defesa, né, de que não há funcionários, etc, etc. Eu não vejo como um argumento plausível para botar em risco a vida de uma criança. Vamos colocar numa balança? Não tenho funcionários, vida da criança. Eu acho que é desproporcional, eu acho que é descabida, na minha opinião, certo? Como profissional do direito, né, porque a gente está falando aqui tecnicamente, Sim. Né, eles vão ser julgados. Então vamos colocar o princípio da dignidade humana, que é o que foi violado, principalmente. Quando você coloca uma criança, um adolescente, uma pessoa, indevidamente, sobre uma condição desumana, né, no sol, sem água, e você alega, olha, isso aconteceu porque não tinham funcionários, é desproporcional. Né? Tem uma clara violação ao princípio da dignidade da pessoa humana aqui. E supondo que só uma pessoa participa desse crime, essa é a pessoa que coloca a criança na jaula, isso aconteceu somente essa vez, mais uma vez conjecturando os cenários, tá? Quais são as consequências para a carreira dessa educadora, dessa professora, dessa cuidadora, visto que ela é uma pessoa do Estado, uma pessoa de cargo estadual? Ela, a meu ver, tecnicamente falando, né, eu não sei o cargo que ela ocupava, mas ela não tem condições de exercer. É a mesma coisa que você está cuidando de criança. Quem cuida de criança, aliás, os pais, quando vão colocar as suas crianças, né, em escolas, creches, elas têm que observar. Elas têm que questionar, têm que perguntar se tem câmera, se não tem câmera, se tem... Né, a gente teve ataques às escolas recentemente, né? Então, assim, é complicado, a gente tem que olhar com atenção para esses profissionais e não pode deixar isso acontecer. No começo da nossa entrevista, você disse que ia trazer algumas dicas, porque você, além de ser delegada, estar à frente de várias investigações, inclusive de casos parecidos como este, você também é mãe, e acho que isso é muito mais importante, né? O que você traz de dica para esses pais que colocam seus filhos em creches ou outras escolas? Eu acho muito importante esse contato, essa presença dos pais no cotidiano da vida da escola. Chega mais cedo, né? Então, vou matricular meu filho numa escola X ou Y. Hoje a gente tem uma fonte que chama Google, que é maravilhosa. Então, você vai entrar lá, você vai ver quais são as reclamações. Aí você já conhece um pouquinho a escola. Outra coisa importante, se não tem câmera, às vezes na sala de aula, até entendo não ter na sala de aula, porque nós estamos falando de crianças e você não pode expor também o rosto de criança, dependendo como for, né? A gente tem que tomar um cuidado na exposição de rosto de criança, mas tem que ter na escola. Entre um ambiente e outro, então tem que ter câmera, porque se porventura ocorreu algum abuso, você pode perceber através da análise das câmeras a mudança de comportamento dessa criança. Né? Como que ela está comendo? Ela emagreceu? Então, observar se a criança está comendo. Porque um sinal de que ela está sofrendo ou tem alguma coisa errada é isso. A criança não está comendo, né?
marcas também. A criança cai bastante, né? Meu filho é super levado, né? O uniforme dele, eu botei aquele plástico, aquela proteção, porque é quase uma calça por semana, mas porque ele é levado. Então ele está machucado, mas eu sei que é porque ele se joga mesmo no chão. Mas observar, você tem que conhecer seu filho. Se a criança é mais quietinha, né, e geralmente são essas pessoas que estão próximas aos nossos filhos, onde tem a tendência a abuso, né, ao cometimento. Então, assim, conversar com a criança também, né? Uma questão paralela ao abuso. Então, você tem que falar, olha, quem vai trocar você na escola? Quem pode trocar? A sua professora? Quem pode encostar nas partes íntimas? Então, assim, conversar isso com a criança. Né? Tem que falar com ela, olha, tudo bem, uma criança de 2 anos não dá, mas uma criança de 4, de 5, já fala mais. E os pais têm que conversar, eles têm que perguntar, filho, você viu alguém fazendo alguma coisa de errado? Eu pergunto para meus filhos, você viu alguém fazendo alguma coisa de errado hoje na escola? Ah, fulano, então você tem que ter essa conversa com os seus filhos, você tem que analisar na internet se há, né, alguma questão, alguma reclamação, tem que verificar se tem câmeras. Eu não coloco meus filhos num local que não tenha câmera. Né? Tem que ter câmera. Inclusive, os meus têm câmera até na sala. Né? Eu tenho um aplicativo que na sala de aula eu vejo o que eles estão fazendo. Não são todas as escolas que permitem isso. Mas só de ter câmera no estabelecimento, na entrada, de uma sala para outra, já ajuda. Né? No pátio, já ajuda. Tá? E ter conversas com a professora, se fazer presente na escola. Eu acho que isso é essencial. E doutora, como que a delegacia, a polícia, enfim, o Estado poderia contribuir para aumentar a conscientização sobre o direito das crianças e a importância de relatar casos de abuso ou negligência? Você acha que a conscientização é muito importante nesse caso? Muito importante. Eu acho que a aproximação da polícia com os setores, todos os setores da sociedade, não só as crianças, mas quanto mais a polícia e as outras instituições, Guarda Civil, Ministério Público, Defensoria, quanto mais próximo a gente estiver da sociedade, mais informação eles vão ter. Aliás, isso que a gente está fazendo aqui é muito importante. Quanto mais informação as pessoas têm, a probabilidade delas sofrerem abusos é menor. Então, nós temos a Academia, a Cadepol, a Academia de Polícia aqui do Estado de São Paulo, tem um grupo de professores que vão treinar, depois principalmente desses ataques que tiveram, pode se solicitar para a Cadepol para treinar os professores. Eles vão ter um treinamento de como agir em situações de risco. Então, nós temos ferramentas que a população não sabe. E querendo ou não, essa também é uma situação de risco, né? É uma situação de risco. Então, o que fazer se eu sou uma funcionária, estou me deparando com essa situação, eu pego a criança. O que eu faço? Chamo a polícia? O que eu faço? Então, tudo isso está nesse curso. Então, a polícia tem condições de fornecer pros professores. É só entrar em contato com a Cadepol. Eles mandam um grupo de professores naquela escola e vão falar sobre isso, sobre regras de segurança. Palestras, eu acho que tinha que ter feito um convênio, eu acho que tinha que ter palestras. A polícia, seja civil, militar, eu acho importante levar os cães, eu acho legal também. Então, por conta de drogas, eu acho que é muito legal as crianças saberem. É lúdico, né? Os animais trazem uma coisa diferente para as crianças, né? Sim, então tudo isso é válido. A gente tem que participar. Eu sempre falo na escola dos meus filhos, toda vez que tem alguma palestra, uma questão, eu vou lá, vou conversar, eu estou sempre à disposição. Então, eu acho importante essa aproximação. E com essa aproximação, eu acho que a gente vai reduzir efetivamente esses casos. Porque não adianta só a polícia atuar depois que aconteceu. Depois que aconteceu, a gente não tem como prevenir. E a ideia, eu acho que a gente só melhora a nossa sociedade com informação, com prevenção, com aproximação. Para a gente finalizar, quais são os principais desafios enfrentados pela polícia, em todas as polícias, eu digo militar, a civil, em casos como esse? A dificuldade da denúncia, as pessoas não denunciam, né? Não chega para nós. Então, muitas vezes, chega para nós uma situação em que já é mais difícil agir. Então, talvez se as pessoas não tivessem medo, fossem denunciar, a gente tivesse condições de evitar. Então, o principal desafio, a meu ver, para a polícia
essa, a gente chama de cifra negra. Os casos que não chegam para nós, as pessoas não vêm denunciar. E se as pessoas não vêm denunciar, a gente não consegue agir. A gente precisa de uma vítima, a gente precisa de uma denúncia para começar a agir. E aí a gente tem que deixar os nossos mais sinceros abraços a essa família, dessa criança, que essa criança esteja bem no momento, que esse trauma seja esquecido de alguma forma, e é o que podemos desejar, né? Porque o que nós não queremos é tratar de incidentes no futuro. De verdade, é muito bom a gente sentar aqui e conversar, mas eu preferia não estar sentado aqui conversando sobre isso. Era melhor que esse caso não tivesse acontecido, mas infelizmente aconteceu. Delegada Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Estou à disposição que vocês precisarem. Muito obrigado, gente. Hoje nós falamos sobre uma criança de 2 anos e 9 meses que foi colocada no cantinho da reflexão, mais especificamente numa jaula, uma espécie de jaula, em um centro de educação infantil em Sorocaba, no interior de São Paulo. Um caso que aconteceu no dia 25 de maio, mas veio à tona em junho, após as imagens serem divulgadas. Muito obrigado pela sua participação. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail, op@medialand.com.br. O que vocês precisarem da gente, a nossa produção está à disposição. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um caso de polícia. Tchau, tchau.